Bom, eu sou Amadeu Messias Rodrigues, autor do livro Página da Vida, um livro que tem muita informação sobre Alto, sobre Cocal, sobre Piripiri, sobre o Piauí, sobre o Brasil e sobre o mundo. Se você adquirir este livro, com certeza você vai ter muita informação interessante que talvez você nunca pesquisou e nem nunca teve a informação que eu tenho que está neste livro. É um livro ótimo para pessoa estudante, para universitário, para pessoa meio cidadão comum. Todo que quiser adquirir este livro vai ter a curiosidade de saber como foi a minha vida desde criança e até o dia de hoje, que ele relata tudo sobre a minha vida, sobre a vida de muitas pessoas, inclusive pessoas de Altos, do bairro de Altos. O bairro Maravilha, porque na época que morou uma senhora lá, este bairro ele era ligado ao bairro Santo Antônio. Mas chegou uma senhora lá no bairro e ela colocou o nome de Bairro Maravilha porque lá tinha muita flor bonita, muitas rosas bonitas lá que ela tinha na casa dela. E aí, devido a isso, ela colocou o nome Maravilha, que é todas as coisas bonitas geralmente a gente chama de Maravilha. E aí é o caso dessas flores. Tem vários tipos de flor, a Maravilha tem vários tipos de flores que dá o nome de Maravilha. Era o bairro Santo Antônio lá. Ele foi desmembrado do bairro Santo Antônio. O bairro Maravilha era outro bairro também que, na época que eu cheguei, a gente ia para lá, a gente saía bem dali de onde é o Posto São Raimundo hoje. A gente podia passar por ali, era apenas uma vereda, muito mufumbal e uma planta que a gente seria gostava de fazer vassoura. Uns chamam de pequiteiro, que chama outro nome, então era assim que a gente ia lá. Naquela época, no inverno, a gente passava com muita lama, atolando mesmo, era muita lama. Aliás, Altos todo era um grande atoleiro, Altos era muita lama, porque Altos é muito baixo, tem só o nome de Altos. Mas na verdade, Altos não é a cidade de Altos, Altos é os morros que chamam de Altos. Segundo consta do livro do professor Amadeu Messias Rodrigues, o nome da mulher que teria dado o nome do bairro Maravilha ao bairro é Dona Júlia da Rocha Oliveira, esposa de Sergismundo de Araújo Coelho, chamado Cisino, né? Que na época era um dos maiores proprietários. Antigamente a Maravilha era só umas quintas, uns imóveis, uns sítios, eram terrenos muito grandes e tinha toda aquela vegetação. E dentre esses proprietários havia esse Sergismundo de Araújo Coelho, que era conhecido como Cisino. E a esposa dele, Dona Júlia, foi quem batizou o lugar como Maravilha. Antes disso, ainda de acordo com o livro do professor Amadeus, a região era conhecida como Santo Antônio, onde hoje fica o bairro Santo Antônio, né? Até a área que compreende hoje o bairro Maravilha, tudo antigamente era conhecido como Santo Antônio. A Dona Júlia Cisina era mãe do finado Padre Mateus Machado, que é enterrado hoje na Matriz São José, né? Foi padre aqui, eu não sei quantos anos, mas foi padre aqui um de ano. Prestou serviço na Matriz São José. E depois disso ainda viveu muito, né? Era casado com o senhor por nome Cinzinho, né? Era esposo dela. Né? Ruas eram veredas, né? A iluminação era lamparina, né? E, assim, não tinha urbanização do jeito que tem hoje, né? Eram tudo desorganizado, mas também era menos urbanizado também, que era uma casa aqui, outra lá, né? Não é hoje que já está tudo cheio de rua, conjuntos residenciais. Quando eu era criança, era desurbanizado, né? Era arvoredos, veredas, a luz de vela, né? E tudo era desorganizado. Hoje não, já está urbanizado, já está com ruas, né? Calçamentos. E essa é a mudança, né? Mas quando eu era criança só tinha mais mesmo, só era vereda, né? E não tinha novidade, pouquíssimas casas, né? Só mais os mais velhos que chegaram, né? Para residenciar aqui na Maravilha, como meu pai, que era seu Antônio Sérgio, seu Zé Lopes, que era quase de frente, né? Seu Cinzino, que era o pai do padre Mateus, seu Zé Marcelino, que era compadre do meu pai,
E o seu Antônio Catarina também, que morava aqui na Maravilha nessa época. E eram os mais próximos da nossa. João Tomé também, né? Morava aqui perto. E eram os mais perto de nós, né? Os mais próximos de nós. E aquele matagal, né? Muitas quintas, sem. Hoje não, já venderam tudo, já urbanizaram com casas residenciais, como Minha Casa Minha Vida também tomou muito esse espaço de quintas, né? Hoje a maioria tudo é casa. E mudou muito, né? Bom, pessoal, o bairro Maravilha sempre foi, para mim, um dos lugares mais interessantes, mais encantadores da cidade de Altos. Ainda mais porque na minha infância a gente vivia naquele período, nos anos 60, ainda muito embalados pelo encantamento da vida. Ainda não havia esse choque de realidade que nós temos hoje. Inclusive as próprias crianças hoje sofrem muito mais cedo esse impacto da realidade. Antigamente a gente tinha mais tempo para brincar, tinha mais tempo para aproveitar a própria infância. Eu aproveitei muito. A Maravilha era um bairro bucólico, como se diz, onde predominava uma característica rural. Havia muitas quintas, poucas casas, né? Aqui e acolá tinha uma casa, eram casas, na sua grande maioria, de taipa, cobertas de palha, onde moravam pessoas também, na sua grande maioria, idosas, que nos tinham muito atenção na nossa passagem pelo bairro Maravilha. Então ele se divide, para mim, em 3 fases. A primeira fase, essa fase da infância, em que a gente aproveitava com a questão das brincadeiras, né? A segunda fase foi quando eu voltei para Altos como jornalista e radialista para trabalhar na Rádio São José, onde a gente costumava visitar o bairro mais profissionalmente, no aspecto aí dos transmissores, que ficava localizado ali no bairro Santo Antônio, mas tinha que passar pela Maravilha, né? Porque antigamente, na minha infância, não tinha bairro Santo Antônio nem bairro Santa Inês. Nós tínhamos o bairro Maravilha e o bairro São Luís, então havia ali a divisa. Eram complementações da área urbana, mas tidos como espaços rurais, naquele período, no final dos anos 60 e começo dos anos 70. E a terceira fase é agora, né? Quando a gente vê o bairro totalmente transformado, com centenas, milhares de moradores, casas. As quintas existentes ainda existem, claro, mas sufocadas pela expansão imobiliária, pela construção de novos imóveis. E uma coisa que me preocupa muito é a questão da violência, não é? Mas mesmo assim, com tudo isso, ainda se trata de um lugar muito acolhedor, de um lugar muito encantador, e que na minha infância a minha mãe costumava dizer que se quiser passar frio, vá lá para Maravilha. Eu não sei bem como surgiu o nome do bairro Maravilha, se é por causa disso, né? O clima muito agradável, o lugar de aspecto bucólico, o cenário idílico, e aí as pessoas diziam, se quiser passar bem, né, passar frio, vá lá para Maravilha. À noite, ainda hoje, mesmo nos períodos mais quentes do ano, é possível a gente ver que ainda predomina um clima muito agradável no bairro Maravilha, né? As pessoas, elas que residem ali podem inclusive falar sobre isso muito melhor do que eu, mas é bastante agradável, mesmo no período mais quente do ano. Nós temos ali uma temperatura amena, é possível ainda sentar na calçada, então bater um papo. As minhas impressões sobre o bairro Maravilha são as melhores possíveis, e as melhores que eu tenho de lá vêm da infância. Naquele tempo a gente tinha o quê? Tinha 7 anos, 8 anos, que já nos era permitido dar uma voltinha aqui e acolá, né? Sair de casa. Digo voltinha no sentido até figurado, porque a mãe fica olhando, ficava com mais preocupação, mas sabia que não tinha muito motivo como se tem hoje, né? Antigamente você podia brincar até altas horas, podia ir para muitos lugares. Eu gostava de ir para Maravilha com os meninos do Chagas Vale, que é o Edmar e o Edson. A gente sempre fazia aquela ida levando gado leiteiro para pastar, as pastagens da Maravilha, tudo isso muito bacana. Tinha a Rua da Areia, né? A Rua da Areia, que hoje não existe mais, é rua asfaltada, e onde eu certa vez me perdi, e tem um episódio interessante que eu conto no meu livro Um Repórter, que é o velho da Quinta. E a Quinta ainda existe lá.
E tudo indica que o velho da Quinta também, porque um amigo meu me contou uma história interessante que depois eu posso até relatar aqui para os espectadores do canal. Então é isso aí.